Carta ao Discípulo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Carta ao Discípulo. Eu sou Paulo Mendonça e é uma alegria ter você aqui para mais um momento de aprendizado e reflexão e crescimento na Palavra de Deus. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e permita que o Espírito Santo fale profundamente com você. Hoje vamos refletir sobre um tema que precisa ser levado muito a sério. Mas antes de entrarmos na nossa leitura e sobre o tema de hoje, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Se alguém observasse sua rotina durante uma semana inteira sem ouvir uma única palavra sua, conseguiria perceber que Deus é a prioridade da sua vida? Pense nisso por alguns segundos. Porque aquilo que investimos mais tempo, mais energia, mais atenção e mais amor, costuma revelar aquilo que realmente ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Esse é o nosso podcast de número 22 e tem como tema Quando o mundo ocupa o lugar de Deus. E nada pode ser mais importante do que Cristo. Nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus capítulo 6, versos 33, que diz assim: Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo está inserido no famoso Sermão do Monte. Jesus estava ensinando pessoas que viviam preocupadas com comida, roupa, dinheiro e o futuro. Ele não condenou o trabalho, também não condenou o sustento, não condenou os sonhos. O que ele condenou foi inverter a ordem das prioridades. Muitos querem que Deus abençoe seus planos, mas poucos perguntam quais são os planos de Deus. Querem as mãos de Deus, mas não desejam seu coração. Jesus então apresenta um princípio eterno. Busque Deus primeiro. Todo o restante encontrará seu devido lugar. Essa verdade continua absolutamente atual. Entenda, nada deste mundo pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. Sempre que outra coisa assume essa posição, nossa comunhão enfraquece, nossa visão espiritual se perde e começamos a viver guiados pelos valores deste mundo e não pela vontade de Deus. Nosso primeiro ponto: o coração sempre terá um Senhor. O texto que nos fala em Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus deixa claro que não existe neutralidade. Sempre estaremos servindo a alguém. Pode ser Deus, pode ser dinheiro, pode ser a carreira, pode ser sucesso, pode ser um relacionamento, pode ser a própria vontade. Aquilo que controla nossas decisões acaba se tornando o nosso Senhor. Não é apenas uma questão de idolatria feita com imagem. Hoje existem ídolos modernos. O celular pode ocupar esse lugar, o trabalho pode ocupar esse lugar, a aprovação das pessoas também pode ocupar esse lugar, as redes sociais podem ocupar esse lugar, até mesmo o ministério pode ocupar o lugar que Deus, quando servimos mais à obra do que ao Senhor da obra. Amados, imagine um trono. Nesse trono existe apenas um lugar. Não cabem dois reis. Ou Cristo reina, ou alguma outra coisa assumirá esse espaço. No coração também é assim. Precisamos perguntar constantemente: quem está sentado no trono da minha vida? Porque aquilo que domina nossos pensamentos também dirige nossos passos. Quando outra coisa ocupa o primeiro lugar, inevitavelmente nosso amor por Deus começa a esfriar. E é exatamente sobre isso que João
nos alerta. Segundo ponto, amar o mundo nos afasta de Deus. O texto está em João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João não está dizendo para odiarmos as pessoas e nem para abandonar as nossas responsabilidades. O mundo aqui representa um sistema de valores que vive independente de Deus. É uma cultura que diz: faça apenas a sua vontade. Você é o centro de tudo. O prazer vale mais que a santidade. O sucesso importa mais que a obediência. Quando observamos essa mentalidade, deixamos de viver para Cristo. A Bíblia está cercada de exemplos. Demas, em 2 Timóteo 4,10, Demas caminhou ao lado do apóstolo Paulo, mas abandonou tudo. Por quê? Porque amou o presente século. O mundo conquistou o seu coração. E o jovem rico, em Mateus 19, versos 16 ao 22, ele queria, a vida eterna, mas quando Jesus pediu que entregasse aquilo que dominava o seu coração, ele foi embora triste. Seu dinheiro era mais que a sua disposição em seguir a Cristo. O problema nunca é possuir bens. O problema é quando os bens passam a possuir você. Mas existe algo ainda mais perigoso. Às vezes não abandonamos Deus de uma só vez. Apenas começamos a esfriar aos poucos. Terceiro ponto, as distrações espirituais roubam a nossa intimidade com Deus. Lucas 10, 38 e 42 diz: Marta estava servindo, Maria estava aos pés de Jesus. Jesus não repreendeu Marta por trabalhar. Ele mostrou que ela havia perdido a prioridade. Maria escolheu a melhor parte. Hoje, muitos vivem como Marta, sempre ocupados, sempre correndo de um lado para o outro, sempre cansados, mas quase nunca encontram tempo para a oração. Também não leem mais constantemente a Bíblia, param de adorar a Deus, para com a comunhão com Deus. A agenda cheia pode esconder um coração vazio. Quando uma planta deixa de receber água, ela não morre imediatamente, ela não seca, aliás, ela seca lentamente. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. O afastamento normalmente começa com pequenas distrações. Meus amados, o diabo nem sempre precisa levar alguém para o pecado. Às vezes, basta mantê-lo ocupado demais para buscar a Deus. Mas Deus nunca deixa seus filhos sem esperança. Sempre existe um caminho de retorno. Nosso quarto ponto, Deus chama seu povo a restaurar as prioridades. Nosso texto em Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja trabalhava, perseverava, servia, mas havia perdido aquilo que sustentava tudo, o amor de Cristo. Jesus apresenta 3 passos: o lembre-se, o arrependa-se e volte às primeiras obras. O Senhor continua fazendo esse convite hoje. Amados, nunca é tarde para reorganizar a vida. Nunca é tarde para colocar Cristo novamente no centro de nossas vidas. O reino de Deus floresce quando Jesus ocupa o lugar que nunca deveria ter deixado. Para concluir, meus amados, vivemos numa geração em que quase tudo disputa nossa atenção. Nunca foi tão fácil encher a agenda. Nunca foi tão fácil aquietar o coração. Mas a pergunta permanece: quem ocupa o primeiro lugar da sua vida? Seu trabalho? Seu dinheiro? Seu celular? Sua família? Seus ministérios? Ou Jesus? Lembre-se, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus acaba se transformando em ídolo.
Mas quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, todas as outras áreas encontram o equilíbrio. Como Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Hoje é um excelente dia para reorganizar suas prioridades. Reserve tempo para Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, sirva com alegria, adore com sinceridade. Não entregue ao mundo o lugar que pertence ao Senhor. Cristo merece o primeiro lugar sempre em nossas vidas. Sempre. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes permitimos que as preocupações e os desejos, as distrações e as coisas deste mundo ocupem um espaço que pertence somente a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Restaura em nós o primeiro amor. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino acima de qualquer conquista, prazer ou reconhecimento. Que Jesus seja o centro da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família e do nosso coração. Livra-nos da idolatria silenciosa, das prioridades erradas e fortalece-nos para viver de maneira que Te agrade todos os dias. É no nome de Jesus que eu te peço e te oro. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um episódio de Carta ao Discípulo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que juntos possamos anunciar o Evangelho e encorajar outras pessoas a colocarem Cristo no centro de suas vidas. Que Deus abençoe e fortaleça a sua fé e conduza a viver cada dia buscando, acima de tudo, o reino de Deus. Eu sou Paulo Mendonça e espero você no próximo episódio de Carta ao Discípulo. Até a próxima e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.